Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de eletricidade, né? Cálculos aí voltado à parte elétrica. Hoje a gente vai estar verificando, né, a questão do dimensionamento de condutores com base na queda de tensão. Né? A queda de tensão que leva em consideração justamente tipo de material, né, do condutor elétrico, distância, principalmente, né, a distância do condutor elétrico, né, que vai dar justamente essa relação de queda de tensão, né? Ou seja, quanto maior o comprimento do elemento fonte de energia primária para o elemento a ser ligado, né, maior vai ser a queda de tensão, consequentemente um bom dimensionamento para condutor e disjuntor para alimentar o sistema é necessário, né? Então nesse caso aqui, supondo um sistema que seja para alimentar uma lâmpada com 1200 watts, né, vou colocar uma lâmpada aí com uma potência bem elevada aí de exemplo, né? Então aí com 1200 watts, né? A tensão de alimentação é 220 volts, né? A distância, né, do ponto de alimentação para a lâmpada 45 metros, né? Ou seja, o comprimento do condutor, né? Aí nesse caso é o primeiro ponto, né, encontrar a corrente, né? Já que a gente tem 1200 watts aí dividido por 220 volts, né? A gente vai encontrar aí, né, a corrente aí de 5,4 amperes, já é base aí para a gente estar definindo aí disjuntor, né? Ou seja, um disjuntor aí juntou com mais de 6 amperes, né? Então nesse caso é um disjuntor de 10 amperes aí seria o ideal, né? E aí referente à queda de tensão, a gente já está supondo aí que para a rede de 220 volts a gente vai ter um percentual de 1,5%, né, de queda de tensão, né? Esse fator ele tem como ser calculado também, mas com base em dados primários, né? A gente vai fazer um vídeo falando sobre esse percentual. Ele normalmente não é muito alto, né? Chegando aí 3%, 3,5% aí, né, nos casos comuns, né? E aí nesse caso, a referência que a gente tem aí para as indicações de valores entra, né, justamente a variação, né, de tensão, a relação da corrente e a distância, né, em quilômetros, né? Então aí a gente já tem os dados, né? E para o cálculo a gente toma como base justamente essa variação de tensão dividido pela corrente multiplicado pela distância. No que diz respeito à variação, né, a gente toma como base justamente já o valor da queda de tensão, né, ou seja, 1,5%, né, vai multiplicar pela tensão da rede, né, e nesse caso aí, como está em porcentagem, dividir por 100. Né, então, nesse caso, a gente vai ter 1,5 multiplicado por 220 e dividir por 100, né, que vai dar a relação justamente que a gente necessita, né, de variação. Né? Então, 1,5 multiplicado por 220 vai dar 330, né, que é o valor aqui que já está aqui indicado. E dividindo por 100, a gente vai encontrar aí 3,3 volts, né, aí de variação de tensão. Né? Então, esse dado aqui a gente vai estar utilizando justamente nessa fórmula, que é o que nos interessa. Né? Então, para essa forma, deixa eu aqui ampliar, observa que a gente tem a variação, né, já indicada com 3,3 volts, né? E aqui praticamente é calcular a relação da multiplicação da corrente, que a gente já verificou que era 5,4 amperes, pela distância. Né? A distância, observa que está aqui 0,045, mas por quê? É a conversão de quilômetros. Né? A gente indicou aqui com base em metros. Né? Então, 45 metros para quilômetro vai dar 0,045. Né? Então, multiplicando, né, o 0,045 vezes a corrente, a gente vai encontrar aqui 0,243, dividindo a variação de tensão por esse valor, a gente vai encontrar aí 15,58 volts por quilômetro, né? É justamente a relação aí de queda de tensão. Com base em tabela de fabricante, né, esse 3,58, se a gente for observar, o valor mais próximo ele está aqui indicado, né, 14, e vai nos dar justamente uma relação de condutor com 2,5 milímetros, né, de área. Né? Então aí seria justamente a secção do condutor, né, em milímetro quadrado. Né? Então seria essa indicação aí da bitola do condutor para essa ligação com base na distância. Né? Levando em consideração também que a gente tratou como uma lâmpada, mas poderia ser qualquer outro elemento que venha a ter um consumo elevado, né? Ou seja, que tenha uma potência elevada. Então, quanto maior a potência, né, e você deixa mais distante da fonte primária, mais necessário é o cálculo para queda de tensão para que você tenha um bom dimensionamento do condutor, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai com mais um vídeo aí da parte elétrica, né? Embora a gente esteja falando do mecanismo motor, né, mas ele está muito ligado a características, né, elétricas do equipamento. Né? Então a gente vai analisar a questão da RPM do motor trifásico,
com base nos dados de informação do mesmo, né? Então, no caso, é um motor trifásico, né? 3CV, 6 polos, né? E aí as características de ligação dele, né? 220, 380 ou 440 volts, né? Então, dependendo do fechamento que você for fazer, ele pode ser ligado em uma dessas tensões, né? E aí a frequência do mesmo 60 Hz, né? Então, para a gente calcular a RPM, a gente tem essa fórmula aqui, né, que é com base na velocidade síncrona do motor, né? Aí depois eu vou explicar um detalhezinho, mas essa aqui é a fórmula, né? Já que ele é trifásico, ele leva em consideração essa referência, né, de 120, né, para cada grau de bobinamento do mesmo, né? Então ele fica 120 vezes a relação de frequência e dividido pelo número de polos, né? Então é uma fórmula bem simples, né? Então nesse caso aí a frequência a gente já tem indicada 60 Hz e a quantidade de polos também, 6 polos, né? O que a gente precisa. Então nesse caso aí a gente vai ter 120 vezes 60 dividido por 6, né? Então vai dar 1.200 RPM, né? Só qual detalhe? Essa é a velocidade síncrona do motor, né? Ele tem ainda um fator de escorregamento, né, durante o processo, né, de funcionamento, né? Então ele perde um pouco dessa RPM para chegar à RPM final, né? Ele perde muito pouco, né? Aí aproximadamente ficaria 1.160, 1.140 RPM, né, de diferença, mas existe uma fórmula também que a gente vai estar vendo depois. Mas para a velocidade síncrona do motor, a rotação com base nos dados é justamente essa aí, 1.200 RPM, tá bom? 1.200 rotações por minuto. Valeu, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte da eletricidade, né? Hoje a gente vai estar fazendo uma análise, né, de potência elétrica, né, em watts, né, e resistência em ohm, levando em consideração justamente a característica, né, de um sistema descrito, né, onde a gente vai levar em consideração a potência da lâmpada, né, e a resistência da mesma, o qual a gente vai ter aí como tensão 12 volts, né, e amperagem, né, e 6 amperes, né, a corrente, né, para ligação da lâmpada. Então nesse caso aí a gente vai querer saber a potência e a resistência da mesma. No caso, a potência vai ser justamente a multiplicação da tensão pela corrente, né, ou seja, o U vezes o I. Então nesse caso aí é simples, é só multiplicar um pelo outro, né? Então no caso aí já está informado, 12 vezes 6. Então multiplicando aí a gente vai chegar a 72 watts, né? Então aí relativo à potência da lâmpada. No que diz respeito à resistência, vai ser justamente a divisão da tensão pela corrente, né? Então nesse caso aí 12 dividido por 6 vai dar igual a 2 ohms, né? Então é a resistência da lâmpada aí indicada, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte da eletricidade, né? Hoje a gente vai falar especificamente sobre indicação de condutor e disjuntor, né, para a ligação de um determinado elemento. Nesse caso, entenda-se condutor como a área da secção transversal do cabo, né, ou seja, do fio, e o disjuntor justamente o elemento que vai estar protegendo o sistema, né, contra a sobrecarga, né? Então, nesse caso, a nossa situação problema é essa, né? Calcular o condutor e o disjuntor para um chuveiro de 4.400 watts de potência a ser ligado em um sistema monofásico, né? 220 volts, né, de tensão. Nesse caso, o nosso objetivo é justamente estar identificando, né, qual tipo de disjuntor, né, no que diz respeito à corrente, né, máxima aí para proteção e a bitola do cabo, né? Então, é justamente o nosso objetivo. Primeiro ponto, né, nesse caso aí, para calcular a corrente, a gente vai ter justamente a potência dividido pela tensão, né? Então nesse caso aí 4.400 watts dividido por 220, né? Então nesse caso aí vai dar 20 amperes, né, aí para o sistema, né? E aí no caso, com base na corrente, a gente vai justamente poder identificar a bitola do cabo, né, que vai ser levado em consideração justamente com base na área. A gente tem uma tabela aqui, um fragmento de uma tabela de fabricante, né, onde indica, né, justamente a relação para essa análise, né. Nesse caso aqui a gente tem a relação dos condutores em milímetro quadrado, né, que é justamente a área que a gente está querendo levar em consideração, e a gente tem aqui a corrente, né? Então nesse caso aqui, o que é que a gente observa? A gente tem corrente monofásica e corrente trifásica, né? Então no caso, como a gente está trabalhando com uma relação monofásica, né, de 220 volts, a gente vai levar em consideração o cálculo da corrente que a gente fez, que deu 20 amperes. Então observa aqui que
de 17,5 amperes, a gente já pula aqui para 24 amperes, com base na bitola de 1,5 milímetros quadrados e para 2,5 milímetros quadrados, né? Então, nesse caso, como é para a proteção do sistema, a gente coloca justamente uma relação de amperagem acima daquela que a gente calculou, levando em consideração a proteção, né? Já que a gente vai ter uma relação de bitola de 2,5 milímetros quadrados para 24 amperes, né? Então, aqui já fica a relação para a escolha da bitola do fio, né? Então, aqui já fica a indicação. Então, nesse caso aí, a relação da área é 2,5 milímetros quadrados, né? E a relação do sistema, né, no que diz respeito à proteção, a gente ficaria justamente com um disjuntor com a amperagem indicada, né, de 24 amperes, né, para a proteção do sistema, né? Então, nesse caso aí, a gente fecharia, né, o circuito com base nessa indicação, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com mais um vídeo aqui da parte de eletricidade, né? Hoje a gente falando da importância do quadro de distribuição residencial, né? Esse quadro de distribuição elétrico, né, que deve ser utilizado nas residências, né? E se eu pudesse resumir em uma palavra a importância desse quadro, seria justamente segurança. Por quê? Quando você utiliza um quadro de distribuição elétrica na sua residência, você está justamente seccionando o teu circuito elétrico para que ele venha atender de forma correta as necessidades de corrente que vão ser utilizadas na tua residência, né? Ou seja, se eu tiver uma linha de iluminação elétrica, eu posso estar colocando uma derivação apenas para iluminação elétrica, né? Então, tem um disjuntor específico para aquela necessidade de iluminação elétrica. Lembrando que o disjuntor ele vai ter uma relação a nível de amperagem, né, como parâmetro, né? Então, se a gente tiver uma sobrecarga no sistema, o disjuntor ele vai estar desarmando. Sem contar que eu vou ter uma potência do disjuntor, né, indicada com base na secção transversal do fio que a gente vai estar utilizando para a alimentação desse circuito, né? Então, se eu tenho lâmpada, utilização de lâmpada na minha residência, chuveiro elétrico, ferro de passar, ou utiliza algum equipamento que tem um consumo mais elevado, né, de necessidade de corrente elétrica, eu posso estar seccionando esse circuito a fim de que o mesmo venha atender cada um desses elementos, né? Então eu vou ter um disjuntor específico para cada um dos pontos que eu venha ter necessidade na residência, né? E isso aí acaba sendo um elemento de proteção para o mesmo, né? Então eu vou ter um disjuntor com amperagem específica, eu vou ter a bitola de um cabo com uma área específica, né, levando em consideração a carga que ele vai suportar, sem contar que eu posso estar colocando também outros elementos, né? Eu posso estar colocando elemento de medição de corrente, né, para ter uma noção de qual ponto lá da minha residência eu estou tendo um consumo maior, né, de energia, né? Eu posso também estar colocando um dispositivo, né, de proteção tipo DR, né, que vai estar justamente cortando a passagem de corrente, né, se vier a ter alguma oscilação abrupta, né, no sistema, né, justamente protegendo uma pessoa que por acaso, né, venha a sofrer algum choque elétrico, né? Então essa necessidade de estar derivando a rede elétrica residencial, ela se torna indispensável, né? Porque aí eu vou ter um sistema bem dividido, eu vou ter um consumo elétrico menor, né? E principalmente a questão da segurança, onde eu não vou estar correndo o risco de ter um equipamento que necessite de uma corrente elevada com uma bitola, uma secção transversal, né? Uma área do fio menor do que a desejada, e esse fio ele venha a ter desgaste elevado, vinha ter algum problema na rede elétrica, enfim, vinha causar algum incêndio, coisa do tipo, né? Então é importantíssimo ter essa derivação desse quadro, né? Então a gente vai estar trabalhando com outras informações da parte elétrica, né? Mas aí fica essa informação, né, da importância de estar derivando bem, né, o quadro elétrico residencial, né? A gente já fez alguns vídeos, né, falando sobre como está determinando a bitola do fio, com base na amperagem, né, de determinado elemento, ou com base na potência do elemento, né? Então fica aí a dica, que não viu algum desses vídeos aí, dá uma olhada aí na playlist, né, sobre eletricidade, que vão estar lá, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo um pouco diferente do que a gente faz aqui no canal, né? Hoje a gente vai estar falando sobre a área automotiva, né? Mas aí respondendo a pergunta de um inscrito no canal, né, que passou pelo e-mail, né, falando justamente que tem um som automotivo, né, com determinada potência, né, e querendo verificar a questão da bateria para estar atendendo esse som, né? Lembrando sempre que sons com uma potência elevada, né, é muito comum a gente ter uma bateria à parte para a alimentação do mesmo, né?
justamente levando em consideração o tipo de corrente, a quantidade, né, de corrente que vai demandar, né, para o sistema. Mas vamos aqui observar qual é a situação para a gente estar indicando uma bateria com base na amperagem, né? O primeiro ponto, o som, né, com 2.800 watts, né, RMS, né, esse RMS ele vai estar ligado na questão de fracionamento do som, né, e aí, exemplo, se eu tiver com uma bateria de 100 amperes e 12 volts, será que alimenta? Dá para alimentar esse som, né, em sua capacidade? Né? Um detalhe importante é o seguinte, a gente vai estar trabalhando nesse caso com amperagem, potência e tensão, né? Então acaba não mudando muita coisa do que a gente tem para sistemas elétricos como um todo, né? A lógica é a mesma, né? Só o que vai mudar é que a alimentação ela vai vir direto de uma bateria, né? Então nesse caso aí, como a gente tem a potência e tem a tensão, né, no caso, já é comum, né, esse tipo de tensão 12 volts, né, 12,6 volts aí por bateria, a gente vai considerar 12 volts aí para alimentação do som. Então o que acontece? Primeiro passo, calcular a corrente nominal do sistema, né? Para calcular a corrente nominal a gente vai ter justamente a relação da potência pela tensão, né? E aí nesse caso, dividindo 2.800 watts por 12, a gente vai ter 233 amperes, né? Então aí já fica uma relação aí de indicação, né? Mas aí não é a resposta final, né? Que aí tem umas considerações, né? O segundo passo, somar a corrente dissipada em todo o sistema automotivo, né? O que acontece, a corrente quando ela é utilizada, né? A gente tem justamente a corrente da bateria quando ela é utilizada, nesse caso especificamente para o som, né? Nem todo o sistema automotivo, mas para o som especificamente, né? Ela acaba tendo uma perda, né? Em torno de 20%, 25%, né? Então é importante calcular essa perda no que diz respeito ao uso do som automotivo, né? Então vamos considerar 25%, né? Como a gente já tinha calculado 233 amperes, 233 amperes mais 25% de corrente dissipada vai para 291 amperes, né? Só fazer uma regra de 3 aí simples, que a gente chega nesse valor de 291 amperes. O que acontece? Calcular a relação RMS. Isso é bem simples, né? A relação RMS a gente vai estar justamente dividindo por 2, né? Que é justamente o fracionamento do som, né? Com base nos módulos, né? Então, nesse caso aí, a gente vai ter 291 amperes dividido por 2, 145 amperes. 145 amperes pode ser já a corrente da bateria? Poderia, mas a gente estaria considerando apenas para o som automotivo, né? Só que a gente tem a corrente que é utilizada também para o sistema automotivo como um todo, né? E aí nesse caso é importante colocar, né, uma consideração, né, aí em torno de 25 a 30%, né, levando em consideração que o som que você vai estar utilizando, ele vai ter a bateria que vai estar alimentando o som, também vai estar alimentando o automóvel como um todo, né? Por isso aquela consideração do início, né, da necessidade de muitos casos, quando você vai utilizar um som mais potente, de estar utilizando a bateria à parte, né, para não estar sobrecarregando a mesma. Então, nesse caso, a bateria alimenta outros itens, né, então a gente aí acrescenta aí cerca de 30%, então como era 145 amperes, mais 30% vai para 188 amperes. Né? Então, nesse caso aqui, é a resposta final com segurança, 188 amperes, né? Assim, pô, 188 amperes é difícil encontrar uma bateria com 188 amperes, né? A próxima na sequência, né, padronizada é justamente a de 200 amperes, que aí já é uma corrente comum de ser encontrada aí para baterias, né? Então essa aí seria a ideal para estar alimentando esse som. Mas aí sempre na dúvida, né, dessa questão do consumo da bateria, se for um som mais potente, né, fora daquele do fabricante, utiliza aí uma bateria à parte para não estar sobrecarregando o sistema, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!